Amém? Eu queria com muito carinho pedir que você agora não movimente-se, eu quero a sua atenção, eu preciso da sua atenção. Eu queria que você anotasse algumas referências bíblicas que serão mencionadas. Nós estamos no mês da promessa e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Pode, politicamente, alguém te prometer alguma coisa e não cumprir? Pode, tem uns políticos pilantra aí que promete e não cumpre. Pode. Daqui a pouco teu parceiro prometeu alguma coisa e não cumprir? Pode. A tua parceira? Pode. O teu pai, a tua mãe? Pode. Todos podem falhar, mas Deus, Ele não falha. Ele é fiel em tudo que Ele promete. Como é o mês da promessa, e é o mês que a gente completa 11 anos, você vai ouvir ministrações que vão trazer clareza e entendimento para você, para que você entenda que você é merecedor. E como que você vai acessar essas promessas? Dentro dessas ministrações, a gente vai trazer clareza para você, para que você entenda sobre tudo o que a palavra fala sobre promessa e o que você faz para acessar. O pastor Éder falou algo bem importante na hora da oferta do dízimo, sobre a questão de ser um dizimista. Eu vi muitas pessoas vindo até a frente, nas mãos do pastor Ayrton, pegar o saquetel para ser um dizimista. Eu resumo uma frase: o que é ser um dizimista? Ser um dizimista é a mesma coisa que você ir num restaurante e comer tudo o que você quiser e no final passar no caixa e pagar a conta. Não ser um dizimista é você fazer a mesma coisa, comer de tudo, encher a barriga e na hora de pagar você sair de cantinho e não pagar a conta. Vire para quem está do lado e diga assim: ó, isso é muito feio. Dizer. Faz sentido para você? Faz sentido? Né? Ser um dizimista é desfrutar de todo o banquete e numa atitude de gratidão chegar no final e dizer: Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem me dado, eu quero louvar o teu nome com as minhas finanças. Não ser um dizimista é comer de tudo e não sair nem pela porta, sair pela janela, ó, largar fincado de fininho e não pagar. Dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda. Pode que você esteja do lado de uma pessoa que é assim. Pode. Diga comigo assim: misericórdia, Jesus. Quem não é fiel já fica com a cara emburrada, e eu estou nem um pouco preocupado. Você não entende o que é isso, então você nunca vai desfrutar. Posso afirmar que ao invés de você comer um banquete, você está comendo só as migalhas, porque Deus tem coisas grandes e extraordinárias. A Bíblia diz e nos ensina: viva os princípios e você ativa as promessas. E um princípio bíblico é você ser dizimista, você ser um semeador. Uma das formas, Billy Graham, um dos maiores evangelistas, os maiores pregadores do mundo, hoje está na sua casa, né, no céu. Ele partiu. Ele fala exatamente assim: me diga o que você entende sobre o dinheiro, eu vou te dizer o que você entende sobre Deus. Então é muito mais sobre você, sobre qualquer outra coisa. Então é importante você entender: eu entro no restaurante, encho a barriga, mas no final eu vou adorar a Deus com as minhas finanças. Amém? Glória a Deus. Gente, eu queria, para a introdução dessa mensagem, eu queria que você anotasse isso que é bem importante: pilares que sustentam a saúde e o crescimento de uma igreja, de uma visão. Anote essa frase: pilares que sustentam a saúde e o crescimento de uma visão, de uma igreja. Pilares: pregar sobre salvação, pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre finanças, pregar sobre santidade, sobre obediência e pregar contra o pecado. São pilares que literalmente incomodam as pessoas, confrontam as pessoas, movem o céu, mas também incomodam o inferno. E dentro disso, desses pilares, pregar contra o pecado, pregar sobre santidade, sobre obediência, pregar sobre salvação, pregar sobre finanças, pregar sobre a volta de Jesus, isso são pilares que sustentam a saúde e o crescimento de uma visão. Uma igreja que não ensina sobre você viver uma vida de santidade e obediência, viver contra o pecado, é uma igreja incompleta. Uma igreja que não fala sobre salvação é uma igreja incompleta. Uma igreja que não ensina sobre finanças é uma igreja incompleta. Uma igreja que não fala sobre a volta de Jesus é uma igreja incompleta.
E aqui nós ensinamos que você deve de sonhar como se você programar como se você vivesse 100 anos. Mas você precisa estar pronto como se Jesus viesse agora. Quantos estão prontos? Diga glória a Deus. A irmã Elizabeth, eu orei por ela essa semana. Fui no hospital, ela estava entubada. Eu fiquei impressionado com as marcas no corpo, os hematomas. Eu fiquei impressionado com a poça de sangue que tinha na boca dela assim. Eu cheguei do lado do leito de enfermidade, conhecendo ela e toda a sua família há muitos anos. Você precisa ser inteligente e ao mesmo tempo ter coragem para fazer uma oração dessa. Eu disse: irmã Elizabeth, estou aqui, teu pastor. Eu vim aqui te abençoar e te liberar para você morar com Jesus. Eu não quero que você continue sofrendo. Mesmo com as debilidades de saúde, ela sempre buscou a Deus, ela com as suas filhas, criou as filhas, muitas já casadas, e eu ministrei sobre ela. E disse: o meu pedido é que o Senhor te cure, mas seja feita a vontade de Deus, eu libero você. Porque a oração, ela tem muito poder, e nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos querer que a pessoa sofra, fique ali sofrendo. Eu não queria quando eu vi aquela situação. Aí eu vi a filha dela quando eu saí ali na recepção. Ela disse: pastor, como que está a mãe? Eu falei: olha, fiquei assustado, ela está muito mal. Ela falou: e os batimentos? Eu disse: olha, quando eu comecei a orar, começou a baixar. Estava em 160, 170, baixou para 104. Ela falou: essa é a preocupação dos médicos, o coração dela explodisse. Eu falei: mas nós determinamos a bênção de Deus. Foi, acho que quinta ou sexta, não lembro agora. Foi sábado, né? Ou sexta, não lembro também. Sexta-feira foi o velório. Ali não estava o corpo de uma derrotada, não. Estava o corpo de uma guerreira que lutou até o último momento para ensinar as filhas no caminho de Deus. Jesus está voltando a todo momento. Eu posso afirmar que Ele pode voltar para alguém aqui nesta noite. Pode. Sabe como eu peço para Deus? Por orar por tantas pessoas enfermas, por fazer essa obra que eu amo muito, de ir nos hospitais, nas casas. Gosto também de pegar pessoas que vivem reclamando. Quem reclama de tudo, dá uma visitadinha no Hospital do Câncer lá em Porto Alegre. Você já foi alguma vez? Não, né? Por isso que você reclama tanto. Dá uma visitadinha aqui no geral, aqui em Campo Bom mesmo. Eu fui essa semana também orar pelo rapaz lá, amigo do Josse, né? Parente do Josse, que teve por 5 vezes aqui, a perna dele exposta, aberta, parecendo o músculo da perna, cabendo um dedo para dentro assim na dobra da perna. Orei por ele, já tinha um cara do lado, levou 4 tiros. Eu orei para o cara e falei: cara, tu não está morto, levou 4 tiros, tem um propósito dentro da tua vida, né? Você é desviado da palavra. Ele começou a chorar, disse: eu sou desviado. Eu brinquei com a palavra, levei 4 tiros, os médicos não conseguem entender como que eu estou aqui. Eu falei: então eu estou aqui como ministro de Deus para dizer para você, é a última chance. Você tem o poder de trazer vida, você tem poder de trazer clareza. Ei, olha para mim aqui, seja um profeta de Deus. Vai nos hospitais orar, vai nas ruas orar, vai onde tiver que ir, vai e fale do amor de Deus. Eu tenho profetas de Deus aqui nesta noite. Eu tenho profetas de Deus. Eu tenho profetas de Deus. Glória a Deus pela tua vida. Vire para quem está do seu lado e diga assim: tu tem o poder de levar vida para as pessoas. Diga isso. Glória a Deus. E eu queria falar uma coisa bem importante aqui, a importância da ceia do Senhor. Você sabia que a ceia não é simplesmente mais um culto, mais uma reunião? Não. A ceia tem uma grande importância. Não é bom nós faltarmos em nenhum culto é bom faltar, mas na ceia você não pode faltar. É aquele culto que vai muita gente, que demora muito, que não sei o quê. Você não é crente, me desculpe a expressão, mas o culto de ceia é um culto de um ensaio daquilo que nós estamos sentindo e vivendo, para um dia nós cearmos com Deus na glória. Se você se incomoda de um culto estendido no culto de ceia, você está no lugar errado. Mas se você entende o valor da ceia do Senhor, você está no ensaio aqui para um dia cear com Ele, e Ele vai chegar diante de ti e vai dizer assim: ó, vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde a mim, benditos do meu Pai. Eu queria discorrer em algumas referências, eu queria que você anotasse isso, que vai trazer edificação para você, mas você precisa entender a importância da ceia do Senhor. Vire para quem está do teu lado e diga assim: você não é louco de perder a ceia durante esse ano, porque só são 12 ceias, é uma ceia por mês, em
26, 27 anos de cristão, eu não me recordo de perder uma ceia nem um mês. Não me recordo. Teve meses que eu tomei 2, 3 ceias no mês, porque eu visitava algumas igrejas e consequentemente era culto de ceia, eu participava. Mas eu nunca fiquei sem ceia, nunca. Então valorize isso. Tomar a ceia é receber o renovo, a alegria, o fortalecimento. Tem testemunho de pessoas que sempre valorizaram esse culto, essa reunião, que quando participaram do corpo e do sangue de Jesus, as doenças, as enfermidades foram embora. Não é simplesmente uma reunião, o céu está aqui nesta noite. O filho da irmã Maria, que é Jesus, ele está aqui. Ele vai sarar, ele vai curar, ele vai restaurar, ele vai renovar, ele vai trazer esperança e ânimo e fé para dentro do teu coração e da tua alma. Se tu recebe essa palavra, joga a mão para cima e diga glória a Deus, diga aleluia, mas fale alguma coisa, aplauda Jesus por essa palavra, pelo amor de Deus. Em João 6,53 diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha que forte isso. Você não participar da ceia, você acaba não tendo vida. A ceia é um fundamento de vida. A ceia revigora, fortalece. A ceia tem a capacidade de validar tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. A ceia tem uma importância inagualável, porque representa o corpo e o sangue de Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Precisa ficar claro isso para você. Precisa ficar muito, muito claro isso para você. Muito, muito claro isso para você. Porque quando se trata de nós ter vida em si mesmo, nós não temos vida em nós mesmos, mas nós temos vida no Senhor. Isso significa que eu preciso estar ligado em Deus para mim ter vida. Diga comigo, eu, bata no peito todo mundo para ficar bonito. Eu preciso estar ligado em Deus para ter vida. Diga, eu sozinho não tenho vida. Simples assim. Uma ilustração para trazer clareza sobre essa explicação é sobre os peixes. Os peixes, para ter vida, precisam estar dentro da água. As árvores, para ter vida, precisam estar na terra. É muito claro, é muito simples. Nunca o peixe vai ser, por mais excelente que seja, por mais lindo que seja você ver uma baleia, a acrobacia de um golfinho, de uma baleia, ou sei lá, qualquer tipo de animal terrestre, ou qualquer coisa que Deus criou, por mais lindo que for, um peixe nunca será maior do que a água. Sabe por quê? Tira um peixe da água e deixa ele na terra para ver. Toda vez que ele não está dentro do seu habitat, ele acaba morrendo. Diga, ele acaba morrendo. A árvore, por mais linda que for, eu fui com o pastor Lisandro, num grande fornecedor ele faz jardins, né? Gramoterra, o nome, se não falha a memória. Cara, eu nunca vi tanta árvore linda. Eu nunca vi tantos jardins maravilhosos. Claro que também o preço, só o sangue de Jesus, né? Mas coisa linda, sabe assim? É uma obra de arte. Você consegue olhar para aquelas árvores, você consegue olhar para aquelas plantas e imaginar Deus como um pintor, como um desenho, lindo demais. Eu nunca dei muita atenção para isso, mas quando eu entrei no lugar como aquele, eu fiquei impactado. Eu fiquei, caraca, que coisa mais linda, criação de Deus. Mas agora você pega a árvore e tira a árvore da terra. Ela vai ter vida, sim ou não? Não, ela vai morrer. Por mais bela que seja a árvore, ela nunca será maior do que a terra. A árvore, para expressar a sua beleza, ela precisa estar ligada na terra. A terra acaba sendo o habitat da árvore. É dessa forma, é desse jeito. Fora disso, não consegue ter vida em si mesmo. Precisa estar ligado ao seu habitat. Assim somos nós.
Nós, para ter vida, nós precisamos estar em Deus. Nunca você vai ter vida se você não estiver ligado em Deus. E por melhor e maior que você seja, você nunca vai conseguir ter vida em si mesmo. Você precisa estar no seu habitat. E qual é o seu habitat? É a glória de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você sair da presença de Deus, logo você vai morrer. Logo você vai morrer. Mas se você estiver em Deus, você vai conseguir fazer maravilhas. Você vai conseguir fazer maravilhas. Uma pessoa em Deus consegue fazer coisas extraordinárias. Um peixe na água consegue fazer coisas extraordinárias. Uma árvore na terra consegue expressar a sua beleza de uma forma extraordinária. Mas agora o peixe fora da água ele morre, a árvore fora da terra ela morre, e eu e você fora da presença de Deus, logo nós vamos morrer. O peixe nunca será maior que a água, a árvore nunca será maior do que a terra, e eu e você nunca seremos maior do que Deus. Consegue entender a importância da ceia? A ceia tem a capacidade de validar aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Olha com uma cara muito séria, cara de gaúcho, uma cara de prenda, olha na cara dessa pessoa e diga para ela assim, ó: nunca mais falte um culto de ceia. Nunca mais. Aleluia, aleluia, aleluia. E continua João 6, no verso 54: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Participar da ceia comunica aquilo que você está fazendo no ato, e comunica com a eternidade. Olha a importância da ceia. Não é simplesmente o pão, não é simplesmente um vinho, e o detalhe, foi o Calpe que fez o pão da ceia. Isso, as crianças trabalharam no sábado preparando um pão. Imagina, as crianças, a inocência, eles trabalharam no sábado para preparar o pão da ceia que eu e você vamos comer. Agora você imagina, aquilo que é puro, aquilo que é essência, que são crianças, prepararam aquilo que é eterno, aquilo que é restaurador e fortalecedor, que é o sangue e o corpo de Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Vou repetir, o 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Participar, você está validando esse relacionamento entre você e Deus, entre a terra e o céu. Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória, diga comigo, em memória. O 27, portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber esse cálice indignamente, diga indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O 28, examine-se, diga comigo, examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, diga condenação, não discernindo o corpo do Senhor, diga Senhor. O 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos, diga fracos, doentes, diga doentes, e muitos que dormem, diga dormem. Olhando para isso, esses pontos que eu pedi para você repetir, eu fiz algumas anotações sobre o que significa. O primeiro que nós falamos foi memória. O que significa memória? Eu queria que você anotasse o que significa memória. Faculdade pela qual o espírito conserva as ideias ou imagens, ou as readquire sem grande esforço. O que significa memórias? Lembranças. Olha que está em Lamentações
3:21, anote isso, Lamentações 3:21, anota só a referência, Lamentações 3:21, quero trazer a memória do que me pode dar esperança. Olhe para mim aqui, você precisa ter boas memórias, você precisa comer Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança. Quando você deixa a sua memória vaga, quando você deixa a sua memória vazia, qualquer pensamento ou sentimento ocupa a sua mente. Isso é extremamente destruidor. O que leva uma pessoa a viver uma vida de depressão? É uma memória vazia, que precisa de ajuda, de orientação. Se você está entrando num caminho de depressão, busque orientação espiritual para que você venha ocupar a sua memória, porque a depressão acaba sendo um câncer, algo extremamente destruidor. Então você precisa ocupar a sua memória. A depressão acaba sendo excesso de passado. Mas como que crianças, jovens, adolescentes estão com depressão? Tem pouco passado, tem muito futuro. Mas são memórias negativas. Tem gente conversando, isso me incomoda muito. Não converse. Preste atenção. Preste atenção. A sua mente precisa estar ocupada. Tem uma frase que diz que mente ocupada é oficina do Satanás lá, né? Então você precisa ocupar a sua mente. E aqui está dizendo, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. Sabe qual a melhor coisa que você pode fazer relacionado a trazer boas memórias? É você lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. É você lembrar daquela oração que Ele respondeu, daquela cura que você recebeu, aquela porta que se abriu, aquela conexão que foi realizada, aquilo que você conseguiu conquistar, aquilo que você conseguiu crescer, aquilo que você conseguiu avançar, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, porque o mesmo Deus que fez o milagre que você precisava, é o mesmo Deus que vai fazer o milagre que você precisa, e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas o diabo, ele é astuto, ele vai nas tuas faculdades de pensamento e sentimento, ele ataca os nossos pensamentos para perturbar a nossa alma, tirar o nosso sono. Ele não quer que você se lembre quem Deus é e o que Ele fez. Mas eu venho aqui como um profeta de Deus para dizer para você, o mesmo Deus que realizou, o mesmo Deus que fez, Ele vai continuar fazendo. Mas pastor, está dando tudo errado, mas pastor, eu não estou alcançando o meu milagre, eu não estou vendo uma saída aí. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu sinto Deus aqui nesta noite, mesmo que tudo esteja dando errado, continua fazendo tudo certo, Ele vai te honrar. Você não foi chamado para ser colecionador de coisas erradas, mas Ele te chamou para ser colecionador de bênçãos, vitórias e milagres. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Se lembre do milagre que aconteceu, da vitória. Se lembre daquele testemunho. Se lembre. Busque aquilo que vai lhe dar esperança. O segundo que nós lemos foi indignamente. O que significa uma pessoa indigna? Que não é digno, que não merece, que não é próprio, inconveniente, incapaz, desprezível, vil, torpe, indigno. Quando a Bíblia está dizendo aquele que participa indignamente, significa tudo isso. Quando você peca, você está sendo indigno. Quando você erra, você está sendo indigno. Automaticamente,
Se nós olharmos para a Bíblia, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, se você pecasse, se você matasse, se você roubasse, se você adulterasse, você era sentenciado, biblicamente dizendo, você estava cometendo um grande pecado. Mas agora no Novo Testamento é pior, porque se você pensar em matar, já pecou. Se você pensar em roubar, já pecou. Se você pensar em adulterar, você já adulterou. Mas agora o que eu vou fazer? Eu sou indigno. Aí vem e é ativado o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem a capacidade de purificar e santificar aquilo que era indigno. Quando você reconhece o teu pecado, reconhece a tua falha, reconhece, o sangue de Jesus, ele é acionado e você é perdoado. Sinta-se perdoado. Aí levanta as tuas mãos. Levante as suas mãos. Eu sinto algo profético aqui nesta noite. Eu sinto algo profético. Alguém precisa se sentir perdoado. Alguém aqui precisa sentir o perdão de Deus. Alguém precisa sentir o amor de Deus. Sinta Deus tocando você aí. Sinta aquilo que vinha para você de uma forma indigna está sendo substituído. O sangue de Jesus está sendo acionado sobre o teu coração e a tua alma. Receba essa palavra, grita bem alto: eu recebo. Diga aí. Precisa ficar claro para nós, porque não é mérito nosso, a salvação é de graça. O teu pecado, o teu erro, a tua falha não faz que o Senhor te ame mais ou menos. Não, Ele ama você da mesma forma. É importante você entender isso. Ele não quer que nós venhamos a pecar, mas enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos viver uma vida pecaminosa. E aquele que falar que não tem pecado, já pecou, está mentindo. Você, sim, você peca, você erra, você falha. Mas aí o que faremos nós? Se a Bíblia está dizendo que nós somos indignos, mas em Cristo isso é revertido, nós somos perdoados. Foi por isso que foi derramado o sangue na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos acesso a esta graça. E o detalhe, a salvação ela é de graça e é eterna. E o detalhe, isso precisa ficar claro, porque uma das coisas que o diabo faz, ele acusa você, faz você se retrair, faz você parar de vir na igreja, faz você se isolar. Foi assim que aconteceu com Adão e com Eva, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram. O que aconteceu? Eles se esconderam. A característica de uma pessoa que peca, que erra, que falha, ela ficar com vergonha, se sentir indigna, se esconder. Mas o Senhor foi igual, como todos os dias ele foi lá para falar com Adão e com Eva. Ei, olhe para mim aqui, não interessa o teu pecado, aleluia. É óbvio que cada pecado tem a sua consequência, é óbvio, mas o que é importante você entender, você continua sendo amado de Deus. Ele ama você, mas odeia o pecado. Ele está pronto sempre com as mãos estendidas para te amar, para te abraçar, para te fortalecer. O favor e a bondade dele é sobre a sua vida. Mais uma vez, por favor, levanta as tuas mãos. Eu sinto a graça de Deus fluindo sobre esse altar. Tem alguém que precisa ouvir essa verdade. Tem alguém que precisa se sentir amado e perdoado. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Sinta Deus. Por um minuto levante as suas mãos. Por um minuto levante as suas mãos e adore, adore, adore. Precisa ficar claro isso para você. Aí fala a terceira palavra que nós repetimos: examine-se. Examinar-se vem de analisar, verificar, estude, explore, indague. Preciso examinar a minha vida. Gálatas 6:4 diz assim: cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. A Bíblia está mandando nós nos examinar. A Bíblia está mandando nós examinar a si mesmo.
Mesmo eu como pastor, os pastores nós temos aqui, nós não temos a capacidade de condenar ninguém. De condenar ninguém. Nós temos a capacidade de exortar, ensinar, direcionar. Esse é o papel. Você vai viver a vida que você quiser, mas a Bíblia está dizendo que você precisa examinar a si mesmo. O maior problema que existe na terra é que as pessoas, elas não se examinam. Elas ficam literalmente examinando a vida dos outros. E quem vive falando mal da vida dos outros são pessoas que não se examinam. E automaticamente são pessoas que acabam sendo carteiros do diabo, levando mensagens extremamente destruidoras. Ei, olhe para mim aqui. Se afaste de pessoas que falam mal de outras pessoas e que vivem examinando, ou melhor, fuxicando a vida dos outros. Se afaste. Se afaste. Sabe por quê? Porque a mesma pessoa que vive te trazendo informação é a mesma pessoa que vai falar mal de você. Sabe quando que encerra um ciclo de um mentiroso, de um fofoqueiro? É quando ele se encontra com alguém de verdade. Encerra. Um mentiroso e um fofoqueiro encerra o ciclo quando ele se encontra com alguém de verdade. Tem alguém de verdade aqui? Tem alguém de verdade? Pastor, eu até pensei em falar, mas eu não quero falar porque eu não quero me envolver. Você não é de verdade. Pastor, eu até pensei em falar, mas a fulana ou o fulano é muito brabo. Você não é de verdade. Você não é de verdade. Quem é de verdade não se preocupa com os outros, se preocupa sobre aquilo que está carregando, que é uma mensagem transformadora, que é a mensagem de Cristo. Você é um representante de Jesus, então você tem a obrigação de falar a verdade. Concorda comigo que eu não sou obrigado a falar nada? Sim ou não? Não sou obrigado a falar nada. Mas se eu falar, eu tenho que falar verdade. Tivemos uma audiência essa semana. Tivemos um problema. Eu fiquei meio brabo de uma coisa que aconteceu. Fui na rede social, falei o nome do cara. E falei que no outro dia eu ia lá falar com ele. Ele nem foi no serviço, virou um tendel. E realmente, óbvio que eu errei. Eu não deveria ter usado dessa forma. Deveria ter falado sobre a instituição, não sobre a pessoa. E em todo momento, nós que estávamos ali, eu, o pastor Ayrton e o pastor André, nós falamos a verdade. Ei, olha para mim aqui. Na verdade, Deus habita e o milagre acontece. Mesmo toda a situação, eu reconheci. Se tivesse que reconhecer publicamente, não teria problema nenhum. Eu reconheço hoje publicamente que eu errei, não deveria ter mencionado o nome da pessoa, mas sim da ação, não contra a pessoa. Mesmo assim, no final, por nós falarmos a verdade, sabe o que aconteceu? Nós somos vitoriosos. É a terceira audiência que a gente tem por defender a igreja. Eu vou defender sempre com unhas e dentes. Uma vez na Aurora, o cara queria matar nós lá, por causa que depois nós fomos para lá, trancava tudo. Ele falou, mas que porcaria, depois que trouxeram esse guri para aí, não tem mais lugar para estacionar. Era muito carro, o povo estacionava na entrada da casa dele e queria me matar. Um dia ele saiu para fora com o facão e eu vou cagar a pau esse pastor. Aí tinha uns irmãos lá, o Rico estava por aqui. Não sei se o Rico está aí da Dirce, está por aí? O Rico, ele é crente, mas o leãozinho tá, sorte que está amarrado, né? Aí o Rico, mas o que esse velho está pensando? Vamos resolver agora, pastor. Eu falei, segura o leãozinho. O Rico era brigadiano, tem uma história terrível, mas essa contamos outro dia, né, Rico? E que não sei o que, paramos lá, fomos lá, e daí o que aconteceu? A juíza olhou e disse assim, pois olha, diz um ditado que os incomodados que se retirem. Pastor Novo continua fazendo essa obra lá na Aurora. Dá uma glória a Deus, irmão. É, desse jeito. Então você precisa ser uma pessoa de verdade. Até onde você está dispostos a proteger e zelar pela palavra de Deus? Até onde você está disposto? O pastor Éder falou antes, não viver o evangelho, a verdade de Cristo, é nós cuspir no sangue dos missionários que estão pagando um alto preço. Falei com um missionário que está na África, ele disse para mim, pastor, houve guerra, nós não tivemos acesso às redes sociais, mas nós estamos aqui falando do amor de Jesus, da transformação através do Espírito Santo. Ei, qual é a tua posição, qual o teu posicionamento relacionado até onde tu vai para falar de verdade, falar do amor de Deus, do amor de Jesus? Eu não tenho medo. Você precisa ser uma pessoa
corajosa e se examinar a si mesmo, né? Quem vive falando dos outros é um pobre miserável que não cuida da própria vida. Que você tem a obrigação de quem? Aí aquelas pessoas que vêm com aquela frase, tu nem sabe, tá todo mundo falando, é só a desgraça. É só a desgraça que está falando. Quando ela fala todo mundo, então pergunta, me dá os nomes. Aí, pois é, sabe como é que é? Então você tem a obrigação, se vir um fofoqueiro, uma fofoqueira, você tem a obrigação de encerrar esse ciclo, não dar espaço para que isso cresça. Isso é como um câncer na igreja, acaba sendo extremamente prejudicial. Vire para quem está do teu lado e diga assim, ó, não seja um fofoqueiro. Diz aí. Quarto, condenação, início ou evidência de culpa. Andareis em liberdade, pois busco os teus preceitos. Salmo 14, 45. Condenação está ligada a ficar preso, né? Mas Salmo 119, 45 está falando, andarei em liberdade. Quem andava em condenação, mas quando conhece Cristo, vai andar em liberdade. Eu andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se você se sentir preso nesta noite, pelo pecado, se você se sentir preso por algum sentimento, se você se sentir preso em alguma situação, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito de Deus, Ele está aqui, Ele vai produzir liberdade sobre você. Não seja preso a nada, mas seja livre. Aí a outra, de número 5, quando nós falamos sobre fracos, que há muitas pessoas entre nós, fracos, é falta de força, de ânimo para o trabalho físico ou mental, ou alguma debilidade, tendência para ceder a sugestões ou imposições, falta de firmeza, de resistência, defeito, imperfeição, lado fraco de caráter ou de um objetivo fraco. Quem fica condenando, julgando ou examinando as pessoas, ou participa da ceia de uma forma indigna, acaba se transformando numa pessoa fraca, liviana, não consegue permanecer, não consegue dar sequência, não consegue frutificar. Mas Salmo 31, 24 diz assim, sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Daqui a pouco você falou, daqui a pouco você acabou emprestando a boca para o inimigo e falou porcaria. Se nós olharmos para Pedro, numa ocasião olha para Jesus, Jesus pergunta para todos, quem estão dizendo que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, ó, não foi carne nem sangue, mas isso é uma revelação direta do coração do meu Pai. Isso foi Deus que te revelou. Eu sou o Filho de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Pedro é um homem de Deus, um cara incrível. No meio de todos os discípulos, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu não foi carne nem sangue, foi direto do coração do meu Pai. No Espírito tu falou isso, tu é um homem de Deus. Jesus fala isso para Pedro. Se continuar lendo a história do relacionamento de Jesus e Pedro, daqui a pouco Jesus olha para Pedro e diz exatamente assim, para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que Jesus testemunhou dizendo que ele era o cara. Ele é corrigido e o Senhor repreende ele, dando uma palavra pesada, dizendo, para trás de mim, Satanás. Jesus ora e diz assim, ó, é chegada a minha hora, a hora da crucificação, a hora do sofrimento. Pedro puxa a espada e diz, não, eu vou lhe proteger até a morte. Jesus olha para ele e diz assim, para trás de mim, Satanás. Sabe o que significa isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Se nós não vigiarmos, a mesma fonte que tem a capacidade de trazer vida, essa mesma fonte pode trazer morte. A mesma fonte que pode trazer bênção, essa mesma fonte acaba podendo trazer maldição. E a Bíblia diz que não pode de uma mesma fonte sair água doce ou salgada. Se você falhou com alguém, errou com alguém, o meu conselho para você, procure essa pessoa e peça perdão, resolva. Aí alguém disse, pastor, eu não sinto de perdoar. Ei, a pior coisa que tem é perdoar. É difícil perdoar pra caramba. É difícil perdoar. Diga comigo, perdoar não é fácil. E quando você diz assim,
Eu não sinto de perdoar. Ninguém na terra vai sentir de perdoar. Nós não vamos sentir de perdoar. Você tem que perdoar porque você é uma pessoa inteligente, porque você vai usar a Bíblia ao teu favor, a palavra de Deus ao teu favor. Conta-se uma história de um cara, um psicopata, que matou uma série de meninas e meninos. E nos Estados Unidos tem aquele corredor da morte, né? Não sei que país que era, mas eu vi esse vídeo. E ele seria sentenciado à morte. Mas antes tem o júri público. E todos que estavam ali: você deve de morrer, você matou minha filha, minha vontade era te matar, te picar, mas eu não posso. Todo mundo se praguejando, vontade de matar o cara. Todo mundo que assumiu a tribuna para falar, as palavras eram palavras extremamente negativas, porque aquele cara merecia morrer, matou crianças inocentes. Então, teoricamente, a vontade era de matarem ele mesmo. Se a polícia não prende ele, eles tinham matado ele, porque ele foi um assassino em série. Aí vem o senhor, assume a tribuna, diz exatamente assim: pelo seu ato, o senhor me obriga a exercer aquilo que eu ouço na igreja: lhe perdoar. Eu perdoo você. Cara, todas as pessoas que espraguejaram aquele cara, aquele assassino, ele fazia uma cara de deboche. Eu vi o vídeo, impressionante. Ele debochava, ele não estava nem aí. Tipo assim, ó, matei, não estou nem aí. Vocês que vão plantar batata e está tudo certo. Mas quando chega alguém, se posiciona, olhando para aquele homem, chamou a atenção dele, ele diz assim, ó: eu te perdoo por ter matado, não lembro se é meu filho, o filho ou a filha, eu perdoo você. O mandamento mais difícil, a ordem bíblica mais difícil é perdoar, mas eu perdoo você. Quer um conselho? Se você tem algum problema com alguém aqui dentro, com o seu pai, com a sua mãe, quem sabe alguém que não está aqui, eu quero dar uma direção para você. Se essa pessoa não estiver aqui, saia desse culto e ligue para o seu pai, liga para a sua mãe e perdoe. Peça perdão, porque o perdão é extremamente restaurador. E se você não perdoar, você vai ficar preso, escravo. E cada vez que você lembrar, cada vez que você ver a pessoa, é como que se você sofresse mais ainda. É uma ferida aberta que precisa ser curada. E você precisa buscar essa restauração. Você precisa buscar isso para que você não venha viver uma vida fraca, medíocre, uma vida escrava. Seja forte uma vez na vida, seja corajoso uma vez na vida. Se alguém fez mal, olha o que a Bíblia diz: se alguém fez um mal para mim, eu preciso largar a minha oferta, acertar com o meu irmão, depois eu pego a oferta e ofereço a Deus como sacrifício vivo. Até a nossa oferta, para chegar diante de Deus, nós precisamos estar com o coração puro. Ei, olha para mim aqui, pode ter algumas coisas na tua vida que não tem acontecido, umas colheitas que você ainda não tem colhido. Isso pode estar ligado a esse sentimento negativo que está dentro do teu coração e da tua alma. O meu conselho é questão de inteligência. Usa a palavra de Deus ao teu favor. Pastor, eu não sinto de perdoar. Perdoe sem sentir. Eu e você não somos guiados por sentimentos, eu e você somos guiados por princípios, e os princípios da palavra de Deus nos ensinam: perdoe. Vire para quem está do teu lado e diga assim, ó: perdoe. Agora volta de novo e diga assim: se prepare para receber o melhor de Deus. Outro ponto, falamos sobre doentes: aquele que carece de saúde, ao qual falta a saúde, que se encontra doente ou enfermo. Tudo isso para você tomar de uma forma indigna, tomar a ceia de uma forma indigna. Você fica fraco, você fica doente. Mas olha o que diz Isaías 53:4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiamos por aflito, reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores. E o último, dorme. Muitos que dormem. O que é dormir? É encontrar-se em um estado de sono, desligado do mundo. Uma pessoa que dorme, ela está totalmente fora, totalmente desconectada. Uma pessoa que vive sonolenta, dormindo. Mas quando a Bíblia está ensinando nesse versículo, nessa referência em Coríntios, não é simplesmente um sono físico. Esse sono está relacionado à morte espiritual.
A pior morte não é a morte física, a pior morte é a morte espiritual. A pior desgraça não é a morte, a pior desgraça é você viver uma vida sem propósito. Você estar aqui e não saber por que você está aqui. Você precisa, você tem a obrigação de saber por que você está aqui. 3 dias, os 3 dias mais importantes da nossa vida. Primeiro, quando você nasce. Segundo, quando você descobre por que nasceu. E o mais importante deles, quando você reconhece Jesus como teu Salvador. Nasci. Glória a Deus, esse é um dia muito importante. Agora eu preciso correr atrás e descobrir por que eu nasci. Qual o meu propósito? Você precisa descobrir o seu propósito. Meu propósito é literalmente libertar, transformar vidas. A capacidade de chegar na frente de uma pessoa perdida pelas drogas, escrava, olhar na cara dela e falar sobre as verdades bíblicas e ver o semblante dela sendo transformada, ela ser livre, liberta e nunca mais cair nas drogas. Essa é a capacidade, o meu propósito, de transformar vidas. Diga glória a Deus. Olhar para o empresário arruinado, quebrado, falido, olhar para ele e dizer assim, é possível sim Deus fazer o extraordinário da tua vida. E aquilo que era para ser ruína, aquilo que tinha um ponto final, o Espírito Santo tira o ponto final, coloca uma vírgula e continua escrevendo a história. Diga glória a Deus.